Olá, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso Café com o Evangelho. Eu sou Leila Rocha de Oliveira. E Roberto Antônio de Oliveira. Nós somos do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, cidade do interior de São Paulo. É uma alegria estarmos juntos nessa manhã. Mais um momento que nós nos unimos com o mesmo propósito de aprender, de refletir, com esses verdadeiros trabalhadores do Cristo que vieram com o objetivo de se doar, com uma missão não somente de um trabalho de evolução íntima, pessoal, mas também da própria evolução da humanidade. Através das suas contribuições, nós vamos permitindo essa mudança planetária. Bom dia, Sueli. Mas, queridos amigos, nós vamos iniciar, porque a nossa convidada vibratoriamente já se encontra aqui conosco. Então, nós vamos dando início, falando, dando continuidade àquela que nós já havíamos trazido desde segunda-feira, falando da nossa querida Amélie Gabriele Baudet. Nós falamos ontem Amélie, eu acho que traduzido deve ser Amélia, e como nós falamos ontem, ela era aquela verdadeira Amélia da música brasileira que fala que a Amélia era uma mulher de verdade, porque ela estava ali lado a lado, dando todo o apoio, toda a sustentação ao marido. Mas nós tínhamos comentado com relação às dificuldades que eles passaram, tendo que fechar a escola. Depois Kardec abre o Liceu Polimático, que é um estabelecimento de ensino onde ali trazem vários tipos de conhecimento. É mais com o equivalente ao hoje, Leila, uma escola politécnica. E nós terminamos ontem falando que provavelmente eram naqueles encontros íntimos, tomando um chá, comendo um croissant, que eles desenvolviam as suas ideias. E todas essas realizações e outras mais, que eram sempre em benefício do povo, da humanidade, em benefício daqueles estudantes mais carentes, se originaram das palestras costumeiras entre os dois, entre a doce Amélie e o professor Hippolyte, como salientou a Condessa de Ségor. A Condessa, essa Condessa que privava provavelmente também ali daqueles momentos de intimidade. Quem era essa Condessa de Ségor? Ela dizia que deve-se principalmente à mulher as inspirações que os homens concretizam. Então a Condessa... Agora eu até engasguei, Leila. Que a mulher é a grande inspiradora para que o homem possa concretizar. Logicamente que nós sabemos que as mulheres também concretizam, realizam. Qual era o nome dela? A Condessa. Eu não sei se era... O nome? De quem? Da Condessa. Eu vou deixar você apresentar essa Condessa. Condessa de Ségor. Ségor quer dizer seguro. Então, a mulher que era o porto seguro do marido, no caso do professor Hippolyte. Então, a Sofia Feodorovna Rostovnik era condessa de Ségor, e ela viveu entre 1799 e 1874. Ela foi uma escritora russa que se tornou muito famosa no século XIX, por causa dos livros que escreveu. Para quem? Para crianças e adolescentes. Ela já começou a escrever já na meia-idade, mas os livros dela fizeram muito sucesso, foram muito aceitados pelo público, principalmente, lógico, se ela escrevia para as crianças, né, para os adolescentes. Mas, e aí, Roberto? Então, em relação à senhora Rivaio, né, falamos da Gabriele Baudet, e nós acreditamos que em muitas ocasiões
além de conselheira, ela foi inspiradora de vários projetos que o marido pôs em execução. Mas veja bem, aí tem novidade? Não, não tem. Ela é inspirada por quem? Pelos benfeitores que assistem à causa. A causa de quê? Da codificação, da divulgação espírita, né? Aliás, é o que confirma o senhor P.J. Lemarie, né? Lemarie, com que ambos privavam, ou seja, eles tinham essa intimidade, né? E ele, ao declarar que Kardec tinha uma grande consideração às opiniões de sua esposa. O Lemarie, ele foi também um espírita muito atuante. É o Pierre Gaëtan Lemarie. Inclusive, tem um livro escrito, como é que é o nome? Processo dos Espíritas. O Processo dos Espíritas. O Lemarie fica preso durante 1 ano. E o Lemarie, ele era muito amigo ali do Kardec, nesse momento ainda era o professor Hippolyte, mas ele se tornou muito amigo do casal e, posteriormente, ele ajuda a dar continuidade a todo esse contexto. Mas como é que era o nome dele mesmo? O nome completo era um nome bonito. P.G. Lemarie, ou seja, Pierre Gaëtan Lemarie. Ele nasceu em Tulle, em 2 de maio de 1827, Leila, 1 ano antes do Chico Xavier. Não, 1827. 1827. Desculpe, 1 ano antes do Divaldo. Não, 1827. 1 ano, 1 século, meu Deus, 1 século, estou falando é um século. Sim. 1 século antes do Divaldo, né? O Divaldo nasceu em maio de 1927 e o Lemarie em maio de 1827. Ele era e desencarna 23 anos mais novo do que o Hippolyte. E desencarna em 10 de abril de 1901, mas aliás, no mês de abril, só que de 1910 reencarna Chico Xavier. Veja bem, hein? Os espíritos de luzes, eles vão e vêm, né? É mais ou menos como a troca do bastão, que ocorre naquelas corridas, né? De 100 metros, né? Aliás, é maratonista, né? Eles passam o bastão. E o outro corredor que estava no ponto, então ele pega o bastão e sai em equipe. Então ele foi espírita também francês. E destaca-se por ter dado continuidade à obra de Allan Kardec. E a Leila até colocou agora que de tal forma ele deu continuidade que ele viu-se preso, porque foram processados. Os espíritas, aliás, os primeiros, né? E eles tinham muito a ver com os cárceres. Mais ou menos como assim, olha, se você quiser uma biografia rica, me diga, qual é a sua religião? Eu sou espírita. Sim. E você foi preso? E se foi preso, quantas vezes? Porque era uma espécie de um sinete, né? Então, era o sacrifício. Mas graças principalmente àquelas... Só abrindo um parêntese, né? Porque o Lemarie, ele deu continuidade a essa obra de Kardec, foi preso. Ele dirigiu depois a Sociedade Espírita de Paris. Ele publicou livros, dando assim, essa continuidade ao que Allan Kardec havia deixado. Porque nós sabemos que muitas das vezes, quando a obra, quando aquele que inicia a obra não está mais presente, muitas das vezes a obra perece. Nós vimos aqui com relação a Falamos do Guilherme Taylor Marsh, né? Outros aqui que, ao iniciar a sua tarefa, mas ele, ao desencarnar, o centro espírita fechava, aquela obra social já não tinha continuidade. Mas, felizmente, quando Allan Kardec desencarna, mas teve outros para darem essa continuidade. Mas com relação à vida ainda do professor Hippolyte, do professor Rivaio, que ele já estava chegando na meia-idade, lembrando que a Doce Amélie,
ela era 9 anos mais velha do que Kardec. Então, quando Kardec tinha 50, ela já tinha 59. Quando Kardec tinha 55, ela já tinha 64. Mas e aí, Roberto, como é que foi essa trajetória? Porque ontem nós falamos que quando ele fechou a escola, ele começou a trabalhar fazendo a contabilidade para as casas comerciais. À noite ele escrevia suas obras pedagógicas, a Amélie ajudando na montagem das aulas, na montagem dos cursos que eles davam as aulas noturnas. Mas como é que foi a trajetória desses dois grandes missionários? Então, Leila, eu acho que cabe aqui a gente fazer até uma ilação dizendo o seguinte: a Amélie, ela reencarna primeiro, 9 anos, né? E quando está tudo ok, ela diz assim: olha, Hipólite, pode vir, tá? Eu estou aqui esperando. E depois ele desencarna antes. Mas aí ela diz: olha, a obra está concluída, pode ir, deixa que o resto eu vou arrematando aqui, Eu né? dou conta, né? É, mais ou menos por aí, né? Mas então voltemos. Vamos aproveitar e vamos saudar os nossos amigos que estão aqui conosco hoje. Falamos já um bom dia gostoso para a Sueli compartilhando com a Marlene Braz, com o Arnaldo, com a Eudócia, e o Arnaldo mandando aqui um bom dia, mais prendes, tenha um ótimo dia, que Deus abençoe a todos. Compartilhando também com a família, com a Desirê, com o Daniel, com o Derian. E o Arnaldo, como é que é, Jesus? Hoje é dia 25 de novembro. 25, né? Ai, Jesus. É o dia do Peru, né? O dia de ação de graças, né? Então, é mesmo, né? É um mês antes do Natal, né? É o dia de ação de graças. Como é que é? Happy Thanksgiving. Thanksgiving, é dia do Peru. E amanhã é feriado, é um feriado grande nos Estados Unidos. Que Deus abençoe os Estados Unidos, abençoe a todos vocês que estão aí, de várias partes do planeta, porque sabemos que os Estados Unidos é uma cultura, uma mistura de várias etnias, né? De várias etnias. Bom dia, Mara Fernandes, bom dia, Maria Dolores, que bom, Regina, já falamos. Então, queridos amigos, vamos então voltando para falar um pouco ainda da vida desse casal, da Amélie, Gabriele, do Hipólite. Então, e aí, Leila, Roberto? Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos homenageia os peregrinos, né? Mas nesse aspecto, o nosso Arnaldo ele não deixa de ser um peregrino, né? Com em certeza. terras estrangeiras, claro, né? Vamos voltar então. Aqui nós falávamos, né, das particularidades, porque o dia a dia, a rotina, né? E às vezes a rotina esmaga a gente. Se a gente não tiver, vamos assim, não for criativo, a criatividade, né, para o lazer, o chamado ócio, o ócio criativo. Quantas vezes, né, nós estamos naquele momento de relax, às vezes numa domingueira, e aí vem as ideias. Mas então, graças principalmente às obras pedagógicas do professor Rivaio, e lembrando, né, que foram adotados pela Universidade da França, inclusive, Universidade de France. Então eles tiveram sucessivas edições. E aí, graças a isso, ele e aquela sua Amélie alcançaram uma posição financeira satisfatória. O livro vindo do talento, por isso que a obra autoral, gente, é muito importante. O roubo da obra intelectual é como se estivesse roubando a memória, o esforço criativo de outras pessoas. Nós precisamos respeitá-lo e valorizá-los. Hoje temos muitos chamados livros para download, mas tanto quanto possível, às vezes, mas o livro está esgotado, não há problema nenhum. Veja quem mantém aquela editora, e aquela editora às vezes tem um braço social, né? Fundações André Luiz, por exemplo, né? Editora Boa Nova. Então, faça uma doação para essa instituição. Temos, por exemplo, lá na Bahia, Leal, né? Então tem aí a Mansão do Caminho. Faça uma doação lá para eles, né? Para fazer jus àquele esforço e empenho. Mas tudo bem. Então aí o casal, Gabriele e Rivaio, eles atingem uma posição financeira confortável.
Mas aí também o nome Denizar Rivaio tornou-se também conhecido nos meios cultos e além do mais, sobretudo pelo seu intelecto, seu talento muito respeitado. Ele fazia parte de várias sociedades culturais. Inclusive a sociedade, que era uma sociedade bem fechada, limitada, que era da Academia de Arras, né? É verdade. E aí o que a gente percebe? Ele, com várias obras pedagógicas publicadas, já encontrando um certo equilíbrio financeiro, já não precisando de trabalhar tanto materialmente para poder se manter, ali o que poderia acontecer? Estava aqui, com todo o conhecimento, aquele homem respeitável, estava aberto para ele o caminho da riqueza, da glória, no terreno da pedagogia. Mas será que era isso o objetivo? Será que era essa a missão? Porque sabemos que a riqueza é uma bênção permitida por Deus, e inclusive os Espíritos dizem que a riqueza é uma prova até maior do que a prova da pobreza, porque através da riqueza nós desenvolvemos muitas das vezes o nosso orgulho, o egoísmo, a prepotência, mas então a riqueza, ela sendo bem utilizada, é muito bom. Mas, infelizmente, como nós ainda somos um pouco crianças, quando temos entramos numa loja de doce ou numa loja de brinquedos, nós queremos tudo. E talvez, se ele se tornasse um homem com uma riqueza muito proeminente, esqueceria a missão, porque sabemos também que enquanto o espírito não se torna puro, ele ainda pode cair em equívocos. E aí, Roberto, o que acontece então? O que acontece então? Ok, obrigado, Leila. Fazendo ainda uma extensão do que a Leila está comentando, aí a gente vai dizer assim, pois, mas o dinheiro nunca sobra. Mas temos que combinar que é um equívoco, temos que convir, é um equívoco. O dinheiro sobra quando nós temos critérios para gastá-lo. Por exemplo, hoje, com tanta parafernália eletrônica, tecnologia, automóveis velozes, ricos, lindos, nós nunca teremos falta de motivos para gastar o dinheiro. Porém, Kardec passa também por essa experiência, né? Então, agora ele teria mais tempo para dedicar-se à sua esposa, que na sua humildade e elevação de espírito, jamais ela, a Gabriela, reclamaria coisa alguma dele. Porém, a ambos estava reservada uma missão. Que missão? Grandiosa, sim, pela sua importância universal, porque não destinava somente a um casal, uma coletividade pequena, uma vila, uma cidade, um país, mas a todo o mundo. E plena de exaustivos trabalhos, mas também de dolorosos espinhos. Porque a senda do missionário é uma senda que requer muitos sacrifícios, renúncias, doestos, achaques, injúrias e por aí vai. Então, o primeiro toque de chamada para ele verificou-se em 1854, quando ele, o professor Rivaio, foi atraído para os curiosos fenômenos das mesas girantes, que era então, estava em voga, né, Leila? É verdade. Mas aonde só? No em mundo todo inteiro, mundo, né? Até no Brasil, nós vimos, né? Era uma invasão organizada, porque foi um momento propício que os emissários, em nome do Cristo, disseram, bom, agora essa humanidade tem que acordar. Então, Leila, me lembrei agora do momento que antecede o chamado, comemorado Domingo de Ramos, né? Já falamos sobre isso, e que foi a entrada de Jesus em Jerusalém, né? Colocava-se ramos de oliva, palmas, para que ele passasse montado sobre um burrico,
um jumento. E alguns gritavam hosanas ao mestre, né? E outros diziam para eles silenciarem-se, porque estava perturbando o mestre. E Jesus, sabiamente, aproveita, como sempre fazia, falar assim, não os silenciais, porque se tal ocorrer, as pedras falarão. Então agora falava através das mesas girantes. É verdade. Né? É porque começou esse fenômeno, nós vimos, inclusive aqui em outros encontros, teve aqueles precursores que vieram abrindo portas, como teve João Batista, que foi o precursor de Jesus, que veio, né? Arrependei-vos e batizava e falava no deserto. Endireitai as vossas veredas. Abrindo caminhos. E teve vários precursores também que vieram antes de Kardec, antes dele codificar o Espiritismo. Mas foi assim, uma coisa mundial, foi um fenômeno mundial, porque começou muito antes, aí em 1848, em Nova York, aí perto aí do Arnaldo, com as irmãs Fox, e isso foi se espalhando para que pudesse o professor Rivaio, que já era voltado para o estudo do magnetismo, porque ele era um homem muito culto, então ele conhecia várias ciências, inclusive a ciência do magnetismo, que ele depois coloca que o espiritismo e o magnetismo eram duas ciências irmãs. Na verdade, seria apenas uma ciência, porque um sem o outro não conseguiria se desenvolver adequadamente. Mas e aí, naquele momento ali, 1854, foi o primeiro despertamento, o amigo vem, o amigo convida. E como é que aconteceu isso, Roberto? Então, mas Kardec, sabemos que era extremamente irracional, razoável e crítico. Então ele não se quedou aquele momento, né? Sabe o que está acontecendo? Olha a novidade, vai por aí. Mas tantos foram os convites que aí, por ocasião dos meados de 1855, na casa de uma família muito íntima sua, né, que é a família Baudin, ele inicia os seus primeiros estudos sérios sobre os citados fenômenos, as mesas girantes, que até então era para entreter os parisienses, né? Nos salões, né? Na alta sociedade e também na intimidade dos lares. Não tinha internet, isso. Não tinha Netflix. E ele via, a Kardec, a partir de então, na casa da família Baudin, ele entreviu ali a chave do problema que durante milênios viveu, que é um problema durante milênios, que acometia a coletividade, né? A humanidade como um toda. Então viveu na obscuridade durante milênios. Mas, e aí ele via essa chave. Mas vamos ver amanhã o que vai acontecer, qual vai ser a reação da Amélie Gabrielle Baudet, como que vai esse novo caminho aí que se abre para o professor Hippolyte, que começa a ter aquele interesse por aqueles fenômenos, o que estava acontecendo ali. Ali havia alguma inteligência por trás daquilo tudo, porque uma mesa não poderia falar. E a reação da Amélie, qual teria sido? Então, Leila, eu ouso arriscar o seguinte, que ela, enquanto ele estava como pedagogo, né, como escritor, homem de ciência, escrevendo, ela devia estar maternalmente olhando, com aquele olhar maternal, né? Olhando, falando assim, menino, cresce porque o seu momento vai chegar. E aí, quando chega, é o que vamos ver amanhã. Né? Vamos ver se ela vai aceitar bem esse novo caminho de busca pelo conhecimento do seu esposo.
Mas nós aproveitamos para mandar um bom dia também, bem gostoso, para a Tassimara. É a Tassimara. Nós já estamos assim, como diz outro, no assim seja, porque o nosso café é em torno de 20 minutos, às vezes a gente ultrapassa um pouquinho, mas nós vamos postar depois nos nossos canais do YouTube, do Telegram. Então vocês podem, quem não teve possibilidade de acompanhar a história desde o início, está postado hoje. Da segunda, da terça-feira, daqui a pouco a gente posta o de hoje, para vocês conhecerem essa grande missionária, essa grande companheira, Amélie Gabriele Godet. Eu aproveito, Leila, até para pedir desculpa a vocês, né, que estão nos assistindo, nos ouvindo, porque eu atrasei, né? Foi de anteontem, ontem eu só terminei a postagem, ontem à noite e hoje ainda de madrugada. E o Roberto também tem um recadinho para dar, não tem, Roberto? E amanhã terei, em função da minha agenda médica, né? Mais uma vez, impossibilidade de estar com vocês aqui. Olha que tristeza, né? Fisicamente, espiritualmente, eu ainda, vibratoriamente. Eu ainda sou aquele chamado espírito de porco, né? Então, um espírito ainda bem basiquinho, e não consegui ainda desenvolver o dom da ubiquidade, que é a possibilidade de estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Mas, queridos amigos, hoje é quarta-feira. Quarta-feira nós temos o nosso curso de Espiritismo às 20 horas. Ao final, nós temos o passe à distância, a magnetização das águas, das medicações. Amanhã, quinta-feira, vamos dar continuidade a essa história muito bonita. Vamos saber qual foi a reação da Amélie quando o professor Hippolyte diz: Amélie, eu estou lá assistindo esse fenômeno que toda Paris está interessada, essas mesas girando, essas mesas que batem, que se movimentam. Qual terá sido a reação da Amélie? Será que ela achou assim, ai, meu esposo eu acho que está enlouquecendo? Qual terá sido essa reação? Amanhã nós vamos ver isso. Então não perca amanhã às 10 horas da manhã, hoje às 20 horas, e nós vamos convidar a todos para criarmos essa grande rede de fraternidade, do bem. Aqueles que ainda não se inscreveram nos nossos canais do YouTube, do Telegram, entrem lá, se inscrevam, compartilhem, façam comentários, deem um joinha, vamos espalhar essas sementes de luz, esses exemplos desses trabalhadores, desses verdadeiros cristãos que, em nome do Cristo, vieram para contribuir com a sua obra. E amanhã estaremos de volta, mas lembrando, os nossos canais do YouTube é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, porque tem outros centros de estudos espíritas Allan Kardec. O nosso é o de Olambra. E o nosso canal do Telegram é o SEAC Olambra. Juntos podemos muito. Então vamos nos unir para formarmos como Kardec nos ensinou. Quando nos unimos, criamos um grande feixe, e esse feixe fica resistente e ele não se quebra. E a gente contribui dessa forma com a obra do nosso Pai maior. Lembrando, nós somos co-criadores junto com Deus. Paz a todos, um beijo e até mais. Então, muito obrigado a todos e a todas, né, e elevados aí pelo fato de estar junto, né, ter ficado junto mais nesse momento. Nossos sinceros agradecimentos e que Deus, nosso Pai maior, continue nos abençoando. E quanto a mim, só depois de amanhã. Mas para vocês deixo um abraço muito saudoso e até lá, que assim seja.